Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lucas Maia, sou estudante de teologia e hoje venho convidá-lo para mais um devocional aqui comigo. Hoje o tema é um coração puro. E aí, você considera que seu coração é puro? Ou você tem buscado purificar o seu coração? O que tem saído de dentro de você? Para esse devocional, eu vou te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler para esse devocional somente um trecho aqui dos versículos 1 a 23. Depois eu recomendo que você faça uma leitura aí do capítulo 7, 1 a 23. Mas para esse devocional nós vamos ler somente o 21, 22 e 23, tá bom? No final dessa sessão. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. Então, nesse trecho aqui do capítulo 7 de Marcos, Jesus tem um confronto com fariseus e escribas a respeito de práticas religiosas que são externalizadas e colocadas como mais importantes. E aí Jesus vem confrontar os fariseus e escribas, dizendo aqui, de diversas maneiras, de que, até cita Isaías, né, de que não adianta agradar o Senhor com os lábios se o coração ali não for entregue para Ele. Então, é muito contemporâneo essa situação, porque até hoje, muitas vezes, nós nos preocupamos com a estética, a religiosidade excessiva, com práticas e menos com o nosso coração, menos com o nosso interior. Quando a gente pensa assim em coração, eu falo em coração aqui, eu falo em interior, e o interior vai exteriorizar práticas que o coração manda. Então, às vezes, nós ficamos preocupados demais. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Como cristão, eu posso ouvir essa música, ou ouvir aquela música. Eu posso ir naquele lugar ou não ir naquele lugar. Eu posso falar isso ou não falar isso. Então, nós estamos preocupados com externalidades, com práticas. E aí nós acabamos nos tornando cristãos com um manual. Ou seja, eu tenho o meu manual ali do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer como cristão. Se eu seguir essas dicas aqui, essa receita aqui, eu sou um bom cristão. Se eu não seguir essas dicas e essas receitas aqui, eu sou um cristão ruim. Então nós acabamos gerando um moralismo exagerado, ou seja, um conjunto de práticas sociais que são adotadas ali pela comunidade cristã, pela igreja, mas o interior mesmo não muda. E aí o que acaba surgindo? Frutos que não são ruins e um moralismo de controle, uma religião de controle. E aí eu estou indo na igreja seguindo aquela lista de coisas, e aí eu sou um bom cristão para os outros, mas na hora que eu estou aqui
dentro da minha casa, quando eu estou sozinho, eu estou praticando coisas completamente diferentes daquilo que está naquela lista. Né? Por quê? Eu estou seguindo o moralismo. O moralismo. Eu não está vindo de dentro para fora. E aí eu vou dar um exemplo particular meu. Né? Quando eu decidi parar de beber bebida alcoólica, eu recebi muitas pessoas perguntando para mim se eu tinha parado de beber por causa da religião. E foi muitas perguntas mesmo. Você parou de beber por causa da religião? Ou já concluíam, né? Ah, por causa da religião você não está bebendo mais, né? Ah, porque o Lucas virou crente e agora ele não bebe mais. E aí, hoje, né? Hoje em dia, atualmente, eu reflito sobre isso. Não, eu parei de beber não foi por causa da religião. Ou seja, não é porque eu estou seguindo uma regra ou uma receita ali de externalidade. É porque o meu interior foi transformado pelo Espírito Santo e eu não vejo mais interesse da minha parte por beber bebida alcoólica. Não me faz mais bem. Meu corpo em si, ele pede assim, da questão de vida, do ponto de vista do sabor, do ponto de vista do cheiro, daquela prática, do costume, né, de fazer convenções sociais e beber? Sim. Só que o domínio próprio que foi criado dentro de mim, ele tem sido maior do que essas vontades. Os benefícios espirituais são muito maiores. Então, eu não preciso de uma externalidade, de uma regra para falar assim, Lucas, você não vai beber por causa da religião. E no começo, quando eu estava lutando contra a bebida, sim, eu tinha essa preocupação com a moralidade. Ou seja, quando eu saía, dependendo das pessoas que eu estava próximo, eu não bebia. Mas eu chegava em casa, eu abria uma cerveja, eu abria um vinho e ia beber. Isso é o que Marcos 7 vem nos ensinar. Esse exemplo. Aquele Lucas, então, que perto de algumas pessoas não bebia, mas quando chegava em casa abria uma lata de cerveja, era o Lucas que não tinha ainda o coração transformado. E aqui, eu estou falando dessa questão da bebida alcoólica, pessoal, porque é algo que foi muito importante na minha vida, tá? Eu não estou querendo aqui ficar também trabalhando aqui com um moralismo, se beber é proibido ou não, tá bom? Não é nada disso, tá? O Espírito Santo que vai trabalhar na sua vida sobre isso. Então eu estou usando isso como um exemplo, que é um exemplo do Lucas e um exemplo que foi muito marcante na minha vida, no meu casamento e hoje na vida da minha família, porque eu tenho 2 filhos que vão ter a oportunidade de nunca ver o pai deles beber uma bebida alcoólica, de não lembrar, de não ter essa recordação do pai bebendo bebida alcoólica e estar fora de si, né? E isso é muito importante. Então, o meu coração foi trabalhado nesse sentido. E o meu coração tem que ser trabalhado em muitas coisas a mais. Então não é regras que estão me preocupando hoje como cristão. Tá? E aí é meu coração. E quando o meu coração ele se volta para Deus, quando ele está submisso a Cristo, quando eu carrego a minha cruz, a externalidade ela vem automaticamente. Não é mais preocupação. Tá? Não é mais preocupação. Então eu já tive uma fase na minha vida que eu já usei brinco. Hoje eu entendo que foi um erro que eu cometi quando eu era jovem. Eu já me preocupei em fazer tatuagem. Hoje eu vejo que é algo que não me apetece. Por quê? Meu coração foi transformado. Antes eu via muitas coisas nos streamings, né? Aí atualmente eu tenho os streams assim, às vezes eu fico ali, ligo um vídeo ali,
Eu falava assim, nossa, antigamente eu conseguia ficar aqui às vezes 1 hora, 50 minutos assistindo isso, hoje eu não consigo mais. Né? Foi porque eu estou me matando aqui para mostrar para alguém isso? Não, eu estou sozinho ali no meu quarto, passando os streamings, né? Às vezes abro os streamings e falo assim, não acho nada interessante para assistir mais. Por quê? Muita ideologia, né? Muita coisas relacionadas com sexualidade, com morte, com violência. Quando é filme brasileiro, então tem que mostrar favela, tráfico de drogas ou ditadura, sabe? Aí tem streams que às vezes a gente acha algumas coisas boas, assim. É raro. Mas ali eu tenho que gastar um tempão ali procurando para eu achar algo que me interessa. Então é isso, irmão. Que você possa colocar em prática na sua vida que se você estiver se preocupando demais do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que os outros ali na igreja vão estar pensando de você ou não, talvez você deve recalcular sua rota e focar no seu coração. O que Deus quer de transformação do seu coração? Sabe? O que você está amando o próximo, orando pelo seu inimigo, perdoando, abandonando cada vez mais o seu próprio eu, saindo daquela visão pagã, daquela visão de que o corpo, os meus desejos têm que ser os objetivos a ser alcançados da minha vida. Jesus não veio aqui para alcançar os interesses dele, nem os interesses de Deus, não. E da mesma forma somos nós. Nós não estamos aqui para atender os nossos desejos 100%, não. Então, uma religião onde eu vou somente lá buscar os meus desejos, onde eu vou somente focar em práticas religiosas, pode ser essa externalidade que Jesus vem confrontar aqui em Marcos. Então, busque purificar o seu coração e não as suas mãos, como os fariseus aqui pedem questionam, né, os discípulos de Jesus, tá? Que você tenha uma excelente semana e eu convido você para uma oração breve. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Senhor Deus, que todos os dias os nossos corações possam ser cada vez mais purificados, que o Espírito Santo ele venha e gere uma transformação, que nós não precisemos depender de rituais, de externalidades, de se mostrar para os outros, mas que a mudança venha de dentro para fora, que nós sejamos luz e que a nossa luz ela se reflita, que não sejamos a lua, que ela reflete a lua do sol, mas que nós tenhamos nosso brilho próprio e que é por meio do Espírito Santo que vai encher os nossos corações por meio da submissão a Cristo. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, pessoal.